Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de leitura de Como se tornar um novo eu. Um livro do Dr. Joe Dispenza, muito interessante, onde nós estamos aí acompanhando essa jornada, compreendendo por que é tão difícil mudar, principalmente após já uma jornada de vida, né, após os 35 anos. A sua mente quer mudar, mas o seu corpo te segura. E como modificar isso? Vamos lá para mais este dia. Por si só, pensamento positivo consciente não consegue ultrapassar os sentimentos negativos subconscientes. Numa ou noutra ocasião, já todos nós declaramos de forma consciente: eu quero ser feliz. Mas até receber instruções em contrário, o corpo vai continuar a exprimir aqueles programas de culpa, tristeza ou ansiedade. A mente consciente e intelectual pode pensar racionalmente que quer felicidade, mas o corpo, programado durante anos para se sentir de outra maneira. O corpo foi programado para se sentir de outra maneira. Proclamamos arrebatados à mudança, mas ao nível visceral, parecemos não conseguir nutrir o sentimento de uma verdadeira felicidade. Isso porque a mente e o corpo não estão a trabalhar em conjunto. A mente consciente quer uma coisa, mas o corpo quer outra. Se passou anos a dedicar-se a sentimentos negativos, esses sentimentos criam um estado de ser automático. Dir-se-ia que é subconscientemente infeliz, não é? O seu corpo foi condicionado para ser negativo. Ele sabe melhor como ser infeliz do que a sua mente consciente, o contrário. Nem sequer tem de pensar em como ser negativo. Sabe simplesmente que é essa a sua maneira de ser. Como poderá a mente consciente controlar essa atitude do corpo-mente subconsciente? Há quem defenda que a resposta é o pensamento positivo. Eu quero deixar claro que, por si só, o pensamento positivo não funciona. Muitos dos ditos pensadores positivos tiveram sentimentos negativos durante a maior parte da vida e agora estão a tentar pensar de forma positiva. Estão num estado polarizado em que tentam pensar de uma maneira para superar o que sentem por dentro. Pensar conscientemente de uma maneira, mas são o oposto. Quando a mente e o corpo estão em oposição, a mudança nunca acontece. Os pensamentos memorizados levam-nos a recriar o passado. Por definição, as emoções são o produto de experiências passadas na nossa vida. Quando experienciamos algo, o cérebro recebe informações vitais provenientes do ambiente exterior através de 5 vias sensoriais: visão, olfato, audição, paladar e tato. Quando esses dados sensoriais cumulativos chegam ao cérebro e são processados, redes de neurônios organizam-se em padrões específicos, refletindo o acontecimento externo. No momento em que a organização dessas células nervosas fica concluída, o cérebro liberta substâncias químicas. A essas substâncias dá-se o nome de emoção ou sentimento. Neste livro, utilizo indis- indistintamente as palavras sentimentos e emoções, pois têm um significado suficientemente próximo para as compreendermos. Quando essas emoções começam a inundar quimicamente o nosso corpo,
detectamos uma alteração na nossa ordem interior. Estamos a pensar e a sentirmos-nos diferentes do que em momentos antes. Naturalmente, quando nos percebemos dessa alteração, vamos dar atenção a quem ou aquilo que no nosso ambiente exterior provocou essa alteração. Ao conseguirmos identificar o que em nosso mundo exterior causou essa alteração interior, esse acontecimento em si mesmo chama-se uma memória. Em termos neurológicos e químicos, codificamos essa informação ambiental no cérebro e no corpo. Assim, conseguimos recordar melhor as experiências porque nos lembramos de como nos sentimos quando elas aconteceram. Os sentimentos e as emoções são um registro químico das experiências passadas. Por exemplo, o seu chefe chega para fazer avaliação de desempenho. Repara imediatamente que ele está vermelho, parece irritado. Mal ele começa a falar alto, sente-lhe o hálito a alho. Acusa-o de o desacreditar diante dos outros empregados e diz que não o vai promover. A sua reação: fica nervoso, sente náuseas e as pernas a fraquejar. Tem o coração acelerado. Sente-se assustado, traído e zangado. Todas as informações sensoriais cumulativas, tudo o que está a cheirar, a ver, a sentir e a ouvir, estão a alterar o seu estado interior. Associa essa experiência interna a uma mudança na forma como se sente interiormente, e isso marca-o emocionalmente. Volta para casa e revive repetidamente a experiência na sua mente. Sempre que o faz, recorda o olhar intimidante, perdão. Sempre que o faz, recorda o olhar intimidante do chefe, como gritou consigo, o que disse e até como cheirava. Sente novamente medo e raiva. Produz as mesmas substâncias químicas no cérebro e no corpo, como se a conversa com o chefe ainda estivesse a decorrer. Como o corpo acredita que está a viver o mesmo acontecimento repetidas vezes, está a levá-lo a viver no passado. Vamos aprofundar um pouco este exemplo. Pensemos no corpo como a mente inconsciente ou como um servo imparcial que recebe ordens da consciência. Ele é tão imparcial que não distingue as emoções que são criadas a partir de experiências do mundo exterior ou aquelas que são fabricadas no mundo interior através do pensamento. Para o corpo, são a mesma coisa. E se este ciclo de pensar e sentir, que foi traído, se mantiver durante anos a fio? Se continuar agarrado a essa experiência com o chefe, ou a reviver aqueles sentimentos familiares dia após dia, estará constantemente a enviar sinais químicos ao corpo que ele associa ao passado. Esta continuidade química engana o corpo e fala-o crer que continua no passado, pelo que continua a reviver a mesma experiência emocional. Quando os pensamentos e os sentimentos que foram memorizados obrigam constantemente o corpo a estar no passado, podemos dizer que o corpo se torna uma memória do passado. Se há anos esses sentimentos memorizados de traição conduzem os seus pensamentos, o seu corpo tem vivido no passado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 horas semanais por ano. Com o tempo, fica preso no passado. Já sabe que quando recria repetidamente as mesmas emoções, até não conseguir gerar pensamentos maiores do que aquilo que sente, os seus sentimentos tornam-se a expressão do seu pensamento. E uma vez que os seus sentimentos são um registro de experiências anteriores, está a pensar no passado. E segundo a lei quântica, está a criar mais passado.
Conclusão: a maioria de nós vive no passado e resiste a viver no futuro novo. Por quê? O corpo está tão habituado a memorizar os registros químicos das nossas experiências passadas que fica apegado a essas emoções. De uma forma muito concreta, ficamos viciados nesses sentimentos familiares. Assim, quando queremos olhar para o futuro e sonhar com novas perspectivas e horizontes audazes na nossa realidade, não muito distante, o corpo, cuja moeda de troca são os sentimentos, resiste à súbita mudança de direção. Concretizar essa viragem é o grande desafio da mudança pessoal. Muitas pessoas lutam por criar um destino novo, mas vêm-se incapazes de vencer as memórias passadas do que acham que são. Ainda que anseios Ainda que anseiemos por aventuras desconhecidas e sonhemos com possibilidades novas no futuro próximo, parece que somos forçados a revisitar o passado. Os sentimentos e as emoções não são uma coisa má, são o produto da experiência, mas se revivemos sempre os mesmos, não conseguimos abraçar novas experiências. Certamente conhece alguém que parece estar sempre a falar nos bons e velhos tempos. Na realidade, o que essas pessoas estão a dizer é: não há nada de novo na minha vida que me estimule. Por isso, tenho de me vivenciar em alguns momentos de glória do passado. Se acreditamos que os nossos pensamentos têm um papel no nosso destino, então, como criadores, muitos de nós estão simplesmente a andar em círculos. Controlar o nosso ambiente interior, o mito genético. Até agora, ao discutir de que forma o modelo quântico da realidade se relaciona com a mudança, falei sobretudo das nossas emoções, do cérebro e do corpo. Já vimos que é fundamental superarmos os pensamentos e sentimentos recorrentes que o corpo memoriza se quisermos acabar com o hábito de sermos os mesmos de sempre. Outro aspecto fundamental para acabar com esse hábito prende-se com a nossa saúde física. E as questões de saúde estão certamente na linha de frente do que a maioria de nós quer mudar na sua vida. E no que diz respeito ao que gostaríamos de mudar na nossa saúde, há outro conjunto de dogmas que vamos ter de examinar e dissipar. O mito de que os genes criam doenças e a falácia do determinismo genético. Vamos também conhecer uma perspectiva científica que pode ser nova para si, chamada epigenética. O controle dos genes a partir do exterior da célula, ou mais concretamente, o estudo das alterações da função genética que ocorrem sem haver alterações na sequência do DNA. Tal como conseguimos criar novas experiências para nós próprios, como fez a minha filha, também conseguimos controlar uma parte muito importante da nossa vida, aquilo que vulgarmente consideramos o nosso destino genético. À medida que avançarmos, verá que é crucial saber alguma coisa sobre os seus genes e o que os leva ou não a exprimirem-se para compreender por que motivo tem de mudar a partir do seu interior. A doutrina científica costumava afirmar que os nossos genes eram responsáveis pela maior parte das doenças, até que, há cerca de 2 décadas, a comunidade científica reconheceu informalmente que estava enganada e anunciou que o ambiente, ao ativar e desativar determinados genes, é o principal fator causal de doenças. Sabemos hoje que menos de 5% das doenças atuais são provenientes de perturbações monogênicas, como a doença de Tay-Sachs ou a coreia de Huntington. Ao passo que cerca de 95% das doenças estão relacionadas com o estilo de vida,
o estresse crônico e fatores tóxicos do ambiente. Contudo, os fatores do ambiente exterior são apenas uma parte da questão, o que explica que duas pessoas possam ser opostas às mesmas condições. Não. O que explica que duas pessoas possam ser expostas às mesmas condições ambientais tóxicas, mas só uma delas fique doente? Como é possível alguém que sofra de distúrbio de personalidade múltipla ter uma alergia grave a qualquer coisa numa das personalidades, ao passo que a outra personalidade desse mesmo corpo pode ser imune ao mesmo antígeno ou estímulo, estando quase sempre expostos a agentes patogênicos, por que não andam os profissionais de saúde constantemente doentes? Há também numerosos estudos de caso que documentam gêmeos idênticos que partilham os mesmos genes, com experiências distintas em matéria de saúde e longevidade. Por exemplo, se ambos partilhavam o mesmo histórico familiar de uma determinada doença, por que é que essa doença se manifestou muitas vezes num dos gêmeos, mas não no outro? Genes iguais, desenlaces diferentes. Em todos esses casos, será possível a pessoa que permanece saudável ter uma ordem interna vital de forma coerente e equilibrada, que, mesmo quando o seu corpo está exposto aos mesmos perigos ambientais exteriores, esse mundo exterior não tem qualquer efeito sobre a expressão gênica e, portanto, nem sequer envia sinais aos genes para desenvolver doenças? É certo que o ambiente exterior influencia o nosso ambiente interior. Conseguiremos, porém, ao alterarmos o nosso estado de ser interior, ultrapassar os efeitos de um ambiente gerador de estresse ou tóxico para que determinados genes não sejam ativados? Podemos não conseguir controlar todas as condições do nosso ambiente exterior, mas é certo que temos uma palavra a dizer no que toca ao controle do nosso ambiente interior. Os genes, memórias do ambiente e do passado. Para explicar como podemos controlar o nosso ambiente interior, tenho de falar um pouco acerca da natureza dos genes, que são expressos quando as células fabricam determinadas proteínas, que são os pilares de construção da vida. O nosso corpo é uma fábrica de proteínas. As células musculares produzem proteínas musculares chamadas actina e miosina. As células cutâneas produzem proteínas cutâneas chamada colágeno e elastina. E as células do estômago produzem proteínas digestivas chamadas enzimas. A maioria dos órgãos produz proteína, o que acontece através dos genes. Expressamos determinados genes através de certas células que produzem proteínas específicas. A maior parte dos organismos adapta-se às condições do seu meio ambiente através de modificações genéticas graduais. Por exemplo, quando um organismo enfrenta condições ambientais difíceis, como temperaturas extremas, predadores perigosos, presas rápidas, ventos destruidores, correntes fortes e assim por diante, é obrigado a ultrapassar os aspectos adversos do seu mundo para conseguir sobreviver. Uma vez que os organismos registram essas experiências nas suas ligações cerebrais e nas emoções corporais, eles sofrem alterações com o tempo. Se os leões caçam presas que são mais rápidas do que eles, ao envolverem-se ativamente nas mesmas experiências durante gerações consecutivas, eles acabam por desenvolver pernas mais compridas, dentes mais afiados ou corações maiores. Todas essas alterações são resultado dos genes a produzir proteínas que modificam o corpo para que se adapte ao seu ambiente. Fiquemo-nos pelo mundo animal para observarmos como isso funciona em termos de adaptação ou evolução.
Um grupo hipotético de mamíferos migra para um ambiente com uma temperatura que varia entre os 25 graus negativos e os 5 graus centígrados. Após muitas gerações a viver em condições de frio extremo, os genes desses mamíferos são levados a produzir uma nova proteína que produz pelo mais espesso e em maior quantidade. O cabelo e o pelo são proteínas. Numerosas espécies de insetos desenvolveram a capacidade de se camuflar. Algumas das que vivem em árvores ou noutros tipos de vegetação adaptaram-se de forma a parecer em galhos ou espinhos, o que lhes permite passar desapercebidos aos pássaros. O camaleão é provavelmente o maior dos camuflados e deve a sua capacidade de mudar de cor à expressão gênica das proteínas. Nesses processos, os genes codificam as condições do mundo exterior. É a evolução, certo? Vamos ver aqui se dá para ler. Então, vamos ficando por aqui em mais esse dia de leitura para não ultrapassarmos o nosso tempo. E que bom que você nos acompanhou até aqui. E se é a primeira vez, seja bem-vindo novamente. Já se inscreva no canal, deixe seu like e acesse a playlist do canal. Nós temos várias playlists. Acesse a playlist desta leitura para acompanhar desde o início. Temos aqui mais de 20 livros para você acompanhar. E se você quiser fazer parte da comunidade e vir conosco diariamente ao vivo, fazer a leitura e, após isso, conversar sobre o que foi lido, deixe sua vontade nos comentários e venha conosco conversar sobre as leituras. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.